Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um dia do nosso seminário Imersão Lagoinha Consolidação. Esse é o nosso último dia, nós temos passado por uma semana maravilhosa, cheia de muita coisa boa, muita informação boa. Nós já falamos aqui sobre voluntariado, sobre o consolidador, discipulador, sobre ética na consolidação. E hoje nós vamos falar sobre chamado. Que bênção falar sobre chamado, sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas, né? Então seja bem-vindo a mais essa noite. Continue com a gente aí ligadinho nessa uma hora que nós vamos ter aqui conversando, né, conhecendo mais um pouco sobre o nosso ministério Lagoinha Consolidação, né? E que bênção ter você com a gente, né? E para conversar nessa noite, esse primeiro bloco, né, nós vamos começar conversando aqui com o pastor Ronaldo. Seja bem-vindo, pastor Ronaldo. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, né? Amém. Que bom que vocês estão aqui com a gente, né, participando, né, dessa live aí, né? Amém. E para a gente também poder ter um pouquinho mais de conhecimento, né, da palavra de Deus, né? E porque Deus tem um plano para todos nós, né? E Deus hoje ele tem um plano para vocês, né? Quem sabe Deus tem um propósito também na vida de vocês, porque realmente quando Deus tem um plano, ele também tem um propósito também para a gente, né? E você nunca vai em um lugar sem que este lugar corra para você primeiro, né? Porque João 15:16 mesmo fala, né, que não foste vós que escolhestes a mim, né? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês vão, deem fruto e que esses frutos permaneçam. Amém. A fim de que tudo quanto vocês pedirem a Deus em nome de Jesus, Ele vos conceda. E esse é um chamado lindíssimo, né, que Deus tem para todos nós, né? Então o chamado não é nosso, o chamado é de Deus. Amém. E ninguém, né, que pode ser chamado sem antes ser profetizado, né? Então, amém, primeiro a pessoa tem que profetizar na vida do outro, né? Nós, né, como cristão, né, nós temos que ter esse entendimento, né, que Deus tem um propósito na vida, tem um plano para a nossa vida, tem um propósito, né, de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. Então nós somos esse profeta, né? Então nós temos que pregar o evangelho para a nossa família. Né? Amém, amém. Aí depois que a gente prega, né, que a gente profetiza na vida dos nossos familiares, aí Deus entra e faz o chamado. E essa pessoa vem. Né? Amém, amém. A gente também está aqui com a pastora Celeste, que também vai falar conosco a respeito de chamado, desenvolver o chamado. Seja bem-vindo, pastora Celeste. Obrigada, eu agradeço, né? É um privilégio muito grande poder estar aqui nesta noite, né? Poder falar de como viver o chamado, de como exercer o chamado. A palavra fala, né, que o chamado ele é específico. Então, em Atos 1:8, o Senhor ele dá uma determinação ali para os discípulos, né, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Amém. Né, porque para viver o chamado, para exercer o chamado, nós precisamos do Espírito Santo. Amém. Só Ele nos capacita, né, a viver esse chamado com intensidade. Amém, é verdade, é verdade. Glória a Deus. Senão você já está podendo acompanhar aí um pouco, né, um gostinho, a primeira colherzinha daquilo que nós vamos nos alimentar durante essa noite. E pastor Ronaldo, o que o senhor preparou para a gente aí a respeito do que é o chamado, né, a definição do chamado, né, como saber a respeito do seu chamado? Primeiramente, né, o chamado é algo assim, algo maravilhoso, algo tremendo, né, que Deus faz para a gente, né? É igual no começo aqui a Ana Paula tinha falado, né, que a seara ela é grande, né, mas são poucos os trabalhadores. Então nós temos que rogar pela seara, né? Nós temos que constantemente estar orando para a seara, né, para que Deus envie esse trabalhador, porque a obra ela é de Deus, né? E tudo vem dele. Não adianta, tudo vem dele. E o chamado, o que significa o chamado? Se vocês quiserem anotar, chamado é uma obra incrível, né, dado por uma pessoa para uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por tempo indeterminado. Isso é um chamado, porque no dia em que você achar adequado, você perde seu chamado. Amém. Né? Então, Deus deixa bem claro, né? Porque o chamado ele é de Deus, porque Deus chama aqueles que não são, porque aqueles que acham que são, pode até perder o seu chamado, porque tudo que a gente faz
é para Deus, né? Exatamente. Muitas vezes quando a gente pensa que é na nossa força, né, que é na nada nossa disso. habilidade, né, aí a gente perde o entendimento de que na verdade nós somos chamados pelo Senhor e para a glória do Senhor. O nosso chamado, na verdade, é para glorificar o nome do Senhor, não é isso, pastor? Isso, e teve um dia, eu estava até ministrando aqui, porque eu ministro aqui na vigília, né, de sexta-feira, e tinha um rapaz que me fez uma pergunta, me perguntou assim, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu peguei e falei assim, mas você sabe o que é chamado? Aí eu peguei e expliquei para ele, né, o que é o chamado. Ele falou assim, mas, aí pegou e falou assim, chamado para mim é fazer o que você faz, é estar em cima do altar, no púlpito, né, pregando, né, é fazer o que você faz. Eu peguei e falei para ele, né, que lá em Levítico 6:13, lê para nós aí, Lê. Eu sei de cor, né? A palavra fala que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, tá Esse vendo? fogo é o fogo do Espírito, né? Nós precisamos desse fogo. E eu concordo aqui com o nosso pastor Ronaldo, né? A respeito desse chamado, da escolha desse chamado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 26, o Senhor fala que Ele chamou os que não são nada, aqueles que não são, para que sejam, para que o poder da excelência não seja nossa, mas seja de Deus, né? Aquelas pessoas que se acham que são alguma coisa, o Senhor não chama, né? Porque o Senhor resiste aos soberbos e Ele dá graça aos humildes, né? Então, é essa a certeza que nós temos que ter no nosso coração, que não vem nada de nós mesmos. Quem somos nós, se não for o próprio Espírito Santo agindo através de mim e de você, né? Que nós possamos ser esse canal de bênção, né? Para poder levar a palavra de Deus, para poder tocar em vidas de forma diferente, tocar em vidas com unção, né? E no poder do Espírito Santo. Amém, amém. Então, chamado é isso, né? É você estar no altar. O púlpito é consequência, né? Porque Jesus mesmo, né? Ele ia no altar, né? Porque o fogo desce no altar. E o púlpito, ele abria o púlpito em qualquer lugar. Ele ia para a casa das pessoas e ali ele levantava um púlpito, né? Então, nós também temos que fazer isso, né? Porque o melhor lugar que a gente tem não é nem o púlpito, é o altar. Porque no altar acontece tudo, né? Então, eu posso até fazer uma pergunta para vocês. Onde vocês têm levantado o altar de vocês? Porque tem tantos lugares que você pode levantar um altar, né? E ali o fogo descerá, continuamente não cessará. Seja numa praça, seja na sua casa, seja no seu vizinho, seja na padaria, seja onde você for, Deus vai te fazer você levantar um altar. E ali você vai levantar um púlpito, para você levar a palavra de Deus. Porque Amém. a nossa função é essa, né? É levar o amor de Deus para as pessoas. Amém. Eu acho interessante, pastor, uma frase que diz que o ministério não é ser visto, ele é serviço. Né? O ministério, né? O chamado, nós somos chamados por Deus para desempenhar algumas funções, mas para servir o nosso irmão e para servir ao Senhor. Eu acho muito interessante essa sua fala a respeito do altar e do púlpito, porque de fato é assim, né? Nós vamos cumprir o nosso chamado e nós deixamos a nossa vida no altar de Deus. Nós deixamos a nossa vida, a nossa vontade no altar do Senhor, né? Nós entregamos a Ele a nossa oferta, a nossa vida, né? E aí sim, nós vamos para o púlpito, nós vamos desempenhar a nossa função, seja aqui no púlpito, na igreja, ou seja, em qualquer lugar onde você estiver plantado na sociedade. E aí sim, você vai ser a luz, você vai, né, desempenhar essa função para falar, para manifestar a glória de Deus, mas antes é preciso ir no altar, não é isso? O altar é o melhor lugar, né, que a gente que tem para se viver, né? Tem Amém. gente que fala assim, eu quero pregar em Lagoinha, eu quero ser um dos pastores de Lagoinha para poder pregar no púlpito, né? Mas o melhor local mesmo, ali o púlpito é a consequência, né? Deus vai te colocar no púlpito para você pregar. Mas o melhor local mesmo que a gente tem que estar é no altar. Porque o altar você levanta um altar em qualquer lugar, né? Você leva o altar para qualquer lugar, para sua casa, igual eu falei, né? Qualquer verdade, lugar, até aqui na pedreira, você leva um altar e monta um púlpito. É né? verdade. Você prega o evangelho ali. Né? E a gente que mexe também na parte do discipulado também, né? Da consolidação, do discipulado, tem pessoas, né, que chegam para a gente e falam assim, mas eu não tenho chamado, né? Porque desde pequeno, parece que Deus do ventre da minha mãe, que a minha vida sempre deu errado, né? Nada deu certo na minha vida, né? Então, Efésios 1:4 mesmo, né, Celeste? Lê para nós o que diz.
a gente pega essa palavra. Efésios 1:4. Efésios 1:4, né? Mesmo diz, né? Porque a pessoa falou para mim que desde o ventre da mãe, que ela nunca que deu sorte na vida. Relacionamento, em todas as áreas da vida dela. Né? Então, em todas as áreas da vida dela, que nunca deu certo. Né? Então, Efésios 1:4, né, fala que Deus nos escolheu, né? Nós somos escolhidos de Deus muito Nele, né? antes Antes da fundação do mundo. Né? Então, Deus nos elegeu nele para isso. Então, Amém. não adianta a gente falar que, eu não consigo, eu não faço. O chamado dele é de Deus. Mas eu não sei falar, eu não sei falar. Fale em língua. Né? Fale em língua, que quem entender, que quem estiver no Espírito vai conseguir traduzir. A única coisa que nós temos que fazer é abrir a nossa boca e falar. Falar o Evangelho. Não importa se Deus vai te deixar aqui, se vai te levar para as nações, né? Igual o nosso pastor Samuel, né? Veio para Lagoinha, né? Por um chamado, né? De estar aqui servindo na igreja de Lagoinha, né? E agora está voltando para a sua terra, né? Então ele saiu para os confins da terra para levar a palavra do Senhor. Cumpriu o chamado dele, continua cumprindo o chamado dele. E o propósito que Deus tem sobre a vida dele também, que é de dar essa continuidade na Jerusalém, que é na casa dele, na terra dele. Amém, amém. É importante a gente ter esse entendimento mesmo, né, que de fato quando o Senhor nos chama, Ele também nos capacita, né, para cumprir o nosso chamado, para cumprir o propósito dEle sobre a nossa vida, né, como o próprio pastor Ronaldo falou, não sabe falar, né, não sabe como se comportar, o Senhor vai capacitar você, né, para cumprir o seu chamado. O Senhor vai capacitar você quando você se voluntariar para ser um consolidador, para ser um discipulador. O Senhor vai capacitar você para que você cumpra os propósitos dEle sobre a sua vida. Amém. É verdade. E porque Deus, Ele quer nos salvar, né? A salvação, ela é de graça, né? O reino não, o reino é diferente. O reino a gente tem que perder para a gente ganhar. Para você servir no reino de Deus, né? Você tem que, muitas das vezes, né? Quando eu olho para esse altar aqui, aqui onde tudo começou na minha vida 10 anos atrás, né? Então aqui eu fui evangelizado, eu fui curado, né? Eu fui tratado aqui, né? Então aqui Deus também concluiu parte também do meu chamado também, né? Então Deus não chama ninguém exclusivamente para ser salvo, sem que essa pessoa faça algo para ele, porque a salvação para a gente é o início de tudo, né? É o início para a gente poder conquistar o reino, né? E o reino, a gente vai conquistar o reino dessa forma, amando outras pessoas, né? A própria palavra fala, né, que o segundo mandamento é amar o teu próximo, né, como a ti mesmo, né? Então nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Amém. E esse amor também faz parte, né, pastora Celeste, do desempenho do chamado. Nós também somos chamados para amar, né, e é por meio do amor que nós fluímos no nosso chamado, amando ao Senhor e às pessoas, né? Com certeza, é um amor incondicional, né? É um amor que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, né? Então, eu posso ter todos os dons e todas as ciências, mas se eu não amar incondicionalmente, né, as pessoas, o Espírito Santo não vai fluir. Porque o Espírito Santo é amor, né? João 3,16, a palavra fala que porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, Ele deu Jesus, Ele deu tudo, né? Muitas vezes nós não nos sentimos capacitados e em toda a Bíblia você vai encontrar homens que marcaram a história, mas que no início rejeitaram até o chamado. Quando o Senhor chama ali Moisés, em Êxodo 3:2, né, ele se sente apavorado. No capítulo 4, ele fala, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Né? Então, nós vamos encontrar em toda a Bíblia, em toda a palavra, histórias de homens que foram chamados para exercer esse ministério de apacentar ovelhas, de ser testemunhas, e que na hora eles recusaram. O Senhor chamou Isaías, e Isaías se sentiu sujo, né? Ele pede ali o Senhor que tenha misericórdia dele. O Senhor chamou Jeremias,
Jeremias falou: eu não passo de uma criança. Quando o Senhor chamou o apóstolo Pedro também, né? Ele não quis. E o Senhor teve que... ele se sentiu, o apóstolo Pedro, ele se sentiu fora. A partir do momento que ele negou Jesus, ele se sentiu fora. E foi preciso ali que o Senhor fosse até o encontro dele. É um Deus muito amoroso, né? É um Deus que nos acolhe, que nos ama. Um Deus que não desiste de nós. Né? Um Deus que diz: você pode, através de mim, através do meu Espírito, você é capaz. Porque a verdade é que nós somos pequenos demais. Nós somos falhos demais. Mas se nós nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, Ele vai fazer desse vaso pequeno, desse vaso de barro, a excelência do poder de Deus. Né? Então, aquilo que a gente precisa cultivar no nosso coração e buscar é o amor incondicional, é o sacrifício também, que para exercer o chamado vai requerer de cada um de nós sacrifício. Sabe? É aquele momento que você vai ter que deixar em casa os seus filhos, porque você vai ter que vir cuidar de uma ovelhinha, né? E você está fazendo para Deus, então faça o seu melhor. Gaste o seu tempo, gaste a sua gasolina, sabe? Gaste o seu tempo, tenha sacrifício, porque o Senhor sacrificou por nós, né? E para exercer, para poder viver esse chamado, nós precisamos, cada um de nós, precisamos ter perseverança. Nós precisamos persistir, insistir por uma alma e jamais desistir dela, porque o Senhor não desiste de nós. Se o Senhor tivesse desistido de mim e de você, onde estaria? Onde estaríamos? Verdade. Né? E nesse processo, porque é um processo. Viver o chamado de Deus é um processo, é o a cada dia, é você se humilhar, é você clamar a misericórdia de Deus. Você vai precisar de ter paciência também, porque a palavra fala que achei Davi, meu servo, e o chamei para cuidar das ovelhas da casa de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era usurpador, era enganador. Muitas vezes aquela ovelhinha vai chegar, você vai tirar o carrapicho dela, você vai pôr nos ombros, você vai dar um amor incondicional. Mas aí vai ter um momento que ela vai virar as costas para você. Mas o que você tem que entender é que ela não te pertence. Você só foi um canal. Você só foi um canal de bênção naquela vida. Então, que nós possamos exercer esse chamado com paciência, com amor, né? Porque no Salmo 40 a palavra fala, né? Esperei com paciência no Senhor. E esperar não é fácil. Ter paciência para cuidar das ovelhas não é fácil. Mas se Deus te chamou, né? Não se covarda, não seja covarde. Faz o seu melhor, porque nós vemos que em toda a Bíblia os homens se acovardaram, né? Jonas fugiu. Deus manda ele ali para Tarsis e ele foi para outro lugar. Quantas vezes eu e você queremos desistir, principalmente nessa pandemia, nesse processo que nós estamos vivendo, nessa crise. Quantas vezes eu e você queremos desistir, porque nós somos humanos, nós somos carne, né? Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, que desça sobre nós uma nova unção, um novo azeite, uma nova motivação, porque nós precisamos continuar exercendo o nosso chamado para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Eu achei muito legal essa sua fala, né, sobre o amor, né, porque se a gente for observar 1 Coríntios 13, quando fala de amor, né, é um amor que de fato não flui de nós, não vem de nós, porque nós não temos essa capacidade amorosa como Deus tem. Mas certeza. O Espírito Santo de Deus ministra ao nosso coração esse amor que consegue ser paciente, né, esse amor de fato incondicional. É o amor. Consegue ser benigno, né? Compassivo. Exatamente. É o amor de Deus. E se a gente observar essas características do amor em 1 Coríntios 13,
a gente vai ver que o amor ele é totalmente ligado ao sacrifício. E aí a gente volta para o altar. Né? O amor, é preciso ter o amor para poder servir ao Senhor. Porque o amor vai me conduzir a esse lugar de sacrifício. Né? Esse lugar do altar. O altar é o quê? O altar é o lugar de sacrificar, de deixar a oferta, Realmente. o sacrifício. Né? E quando eu tenho esse amor de Deus na minha vida para servir o meu irmão e para servir ao Senhor, eu sou conduzido a esse altar, a esse lugar de sacrifício, né? E assim eu posso fluir no chamado de Deus para a minha vida. E é um amor que tudo sofre, né? É um amor que tudo crê, tudo espera, Persevera. tudo suporta. E é um amor que jamais acaba. Porque não é um amor que vem de mim, de você. É um amor que vem do próprio Deus. É Cristo em nós, transmitindo para as pessoas Amém. aquilo que elas precisam. Porque de mim e de você, meu irmão, nós não temos nada para dar. Se não for pelo Espírito Santo, se não for o Espírito Santo fluindo em nós, como o pastor Ronaldo falou, né, do fogo ardendo ali, o fogo ardendo no altar. O fogo é o Espírito Santo. Amém. E se não for Ele através de mim, de você, nós não temos a capacidade, né? E eu queria frisar esse versículo também que o Ronaldo falou, de Efésios 1:4. Não se sinta que você está fora, que você não foi chamado, porque a palavra fala que você foi chamado e escolhido nele, antes da fundação do mundo. Então, você foi chamado, você é escolhido. E o que você precisa fazer? Obedecer, né? Todos os grandes homens de Deus que se sentiram tão pequenos, tão incapazes, como eu disse aqui, né? Eu citei alguns. E vocês conhecem tantos outros, né? A Bíblia está repleta deles, homens que falaram, não, Deus, passa esse bastão para outro. Esse cajado não é meu. Esse cajado eu não consigo, eu não posso. Quantas vezes eu e você falamos, Senhor, é só pela misericórdia, porque eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. Mas que você possa confiar no Senhor, perseverar e crer que não é você. Né? Nós somos só um vaso de barro. E o poder e a glória e a excelência é dele. É do Senhor. Aleluia. Amém? E o amor é tudo, né? O amor, ele é tudo, porque sem o amor, gente, não tem como a gente servir a Deus se não tiver amor, né? E Deus, ele usa a pessoa, mesmo a pessoa estando machucada. Né? Aqui, é igual a gente conversando aqui, aí eu me lembro, né, como que eu fui cuidado aqui, como que eu fui tratado aqui, porque quando eu vim, a gente sofre muito, né? Todos nós, né? Falta de Porque nós somos conhecimento, humanos. né? Então a gente sofre muito. E Deus não é bobo, né? Deus sabe direitinho como que Ele vai fazer, né? Por isso que Deus usa as coisas loucas desse mundo, né? Para confundir os sábios, né? Realmente. Como se diz, aquela pessoa que acha, eu vou, que minha vida vai... Nada disso. É Deus que vai fazer. E o tempo é de Deus, né? E esse amor que você fala é o amor ágape, né? É um amor assim que o ser humano, se ele não verdadeiramente não se converter, ele não entende esse amor. É o amor capaz de perdoar, é o amor capaz de amar aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que te faz mal. Então o amor é praticamente tudo. Entendeu? A primeira coisa que Deus cura na gente é a parte do amor, né? Porque Deus também não quer que a gente vai servir Ele, né? Todo machucado, né? Então, primeiro, igual, não adianta a gente falar aqui assim, Deus, eu sou capacitado, porque Deus, já sou capacitado. Não. É por isso que Deus pega as pessoas improváveis, né? Pega aquelas pessoas que não são. O amor dele nos refaz, né? Como aquele louvor da Ana Paula, né? Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E esse refazer é todo dia, porque somos humanos. Nós temos falhas, não é porque o Espírito Santo está em nós que a gente virou super, né? Nós temos superpoder, não é isso. E nós também temos que entender, É só né? quando a gente desce no pó mesmo e pede, Senhor, se o Senhor não agir, se o Senhor não me encher, né? Como o Senhor ali visitou aquela mulher samaritana, né? Ali naquele poço de Betesda, e ela clamava, a alma dela gritava, e o Senhor encontrou com ela ali ao meio-dia. E ela disse, Senhor, dai-me de beber dessa água. Essa água é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos preenche com essa água, né, ela mata a nossa sede e muda a nossa história.
Amém, amém. Inclusive, já já nós vamos falar também sobre o nosso departamento de cura e libertação. A gente vai entender também um pouco desse processo da cura, né? De deixar ser curado para poder servir ao Senhor. É verdade. Bênção demais. Glória a Deus. Então, para finalizar aqui, ó, a respeito do chamado também, né? Porque quando a pessoa vê você, né? Quando a pessoa te vê, ela olha para você e vê a imagem sua e semelhança de Deus no céu ou a imagem sua aqui na terra, né? Então, quando as pessoas veem você, o que elas querem? Elas querem, têm vontade de querer, e elas querem as coisas que vêm do céu ou da terra. Então, nós temos que ser imagem e semelhança de Deus, né? E porque nós somos cidadãos do céu, nós não somos cidadãos desse mundo, né? Então, nós precisamos Reflete, ter né? A glória de Deus reflete. Nós temos que viver Né? para a eternidade, né? Amém. Amém? É verdade. Aleluia, glória a Deus. A palavra fala, né, que nós somos servos e o vento do Espírito, ele nos leva a reluzir, né? Ele nos leva a transmitir essa luz. A palavra fala que nós somos lâmpada, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, não tem jeito de você colocar uma luz escondida aqui debaixo dessa poltrona e apagar todas as luzes desse tabernáculo e ela não trazer luz, e ela não iluminar, né? É Cristo em nós, que é a esperança da glória. Amém. Né? Amém. É até importante também nós temos esse entendimento, né, sobre chamado também, essa questão de ser luz. Né? Nós podemos desempenhar diversas funções no reino de Deus. Existem os pastores, os ministros de louvor, existem os irmãos da diaconia, os irmãos da consolidação, os consolidadores, os discipuladores. Existem diversas funções, mas existe uma função principal que envolve todas essas, que é ser luz para o mundo, que é pregar o evangelho. Tudo que nós fazemos aponta para o senhorio de Cristo, né? Aponta para a mensagem da redenção e da salvação. Verdade. Glória a Deus. Amém, Amém. amém. Então, nesse momento aqui, né, eu quero convidar vocês a darem uma palavra de despedida, que nós vamos passar para o próximo bloco agora, né? Então, vocês podem se despedir das pessoas que estão assistindo, e você continua aí com a gente, que já já nós ainda vamos ter mais outros assuntos para conversar. Eu agradeço aqui essa oportunidade, né? Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o homem guiado pelo Espírito, ele é como o vento, né? Ele não sabe de onde vem e nem para onde vai. Amém. O vento representa o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, que isso aconteça na vida de cada um. Amém? Que você possa estar aí com o seu coração ardendo com a palavra. Amém, pastora Celeste, obrigado. Amém, eu agradeço. Pastor Ronaldo. Assim, e você que muitas das vezes não sabe do seu chamado, de um propósito que Deus tem na vida de vocês, esse ministério nosso da consolidação mesmo é uma porta de entrada para vocês também. Amém, né? é verdade. Olha aí, vocês se que liga querem aí. servir, vem servir com a gente. Né? Amém. Amém? Que Deus possa Amém. abençoar a vida de Amém. vocês Glória a Deus. grandemente. Amém. Glória a Deus. Então, nesse momento você vai acompanhar com a gente aqui uma transição. A gente vai mudar só as cadeiras, porque nós estamos muito preocupados, né, com a saúde de todos nós que estamos aqui, produzindo esse conteúdo, produzindo esse evento, esse seminário, para que você fique bem informado e saiba, né, como funciona a nossa Lagoinha Consolidação. Então, nós vamos transicionar para o outro lado e agora nós vamos continuar, só que falando sobre o Ministério de Intercessão e o Departamento de Cura e Libertação. Fica aí com a gente, vai dar certo. Então você já está com a gente aqui, já apareci de novo, nós já estamos juntos novamente, você já está chegando aqui para esse segundo bloco desse último dia, dessa semana maravilhosa, que foi a semana do Seminário Imersão Lagoinha Consolidação. E agora nós estamos aqui com duas líderes poderosas, cheias do Espírito Santo, né, que vão falar um pouco sobre dois departamentos aqui da nossa Lagoinha Consolidação. Como eu já falei no início, nós já falamos sobre os consolidadores, os discipuladores, nós já falamos sobre ética na consolidação, nós já falamos sobre voluntariado.
E hoje nós vamos falar um pouco também sobre o Ministério de Intercessão e o Departamento de Cura e Libertação que nós temos esse privilégio de ter nessas duas vertentes dentro da nossa Lagoinha Consolidação. A gente observa tantas igrejas que também servem tão bem ao Senhor por meio da consolidação, mas aqui em Lagoinha nós temos o privilégio também de contar, né, com plus, com algo a mais. E a irmã Kate, ela é líder do Ministério de Intercessão. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Boa noite, Mateus. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Né? Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho hoje, né, sobre a intercessão do Ministério Lagoinha Consolidação. Amém. Nós também estamos aqui com a pastora Val. A pastora Val é líder do Departamento de Cura e Libertação. Pastora Val, que prazer estar com a senhora aqui. Boa noite. Dê um alô para o nosso pessoal. O prazer é todo meu. É uma grande alegria poder estar servindo, né? Poder estar aqui, para a gente poder estar falando do nosso departamento de libertação e cura interior. Amém, amém. Então vamos começar aqui um pouco falando sobre intercessão. Vamos lá. As pessoas devem se perguntar mais ou menos, Kate, como que a intercessão acontece dentro da consolidação? Porque geralmente as pessoas sabem que a igreja tem, né, o Ministério de Intercessão e o pessoal que ora, né, mas dentro da consolidação, né, desse processo, fala para a gente como que funciona, fala para a gente qual a sua experiência com o Ministério, com a liderança da intercessão da consolidação. A intercessão, né, somos uma equipe, né, temos uma equipe de intercessão, e nosso papel ali na consolidação é de estarmos intercedendo por cada pastor da consolidação. Nosso foco é a consolidação. Então, nós intercedemos por cada pastor, por cada líder de célula, por cada superintendente, por cada líder do ministério, né? Nós temos o nome de cada um e todos os dias nós intercedemos por essas vidas, intercedemos pelo culto de batismo, pelo culto de boas-vindas, pelos eventos, né? Eu sei que no momento, com essa pandemia, os eventos deram uma pausa, mas sempre quando tem qualquer coisa que envolve a consolidação, nós estamos intercedendo ali por essas vidas, por esse ministério, né? Amém. Amém. Né? E já unindo aí com o tema que a gente estava falando agora há pouco sobre chamado, né? Todos nós somos chamados para orar, isso é fato. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos deu algo chamado sacerdócio. Nós agora não precisamos de uma pessoa que vai fazer a mediação entre nós, né, e o Senhor Deus. Nós agora, por meio das orações, podemos chegar ao Senhor. Mas aí, também é fato que existem algumas pessoas que têm esse desprendimento, né, esse despertamento no coração para buscar o Senhor em oração e interceder pelos outros. E é isso que vocês fazem aqui, não é? Sim, eu creio que o chamado de Deus, ele é irresistível. Acho que quando Deus nos chama, é algo que queima em nossos corações, que não tem como a gente falar um não. E o próprio Deus, ele nos direciona, ele nos capacita, ele nos chama, ele também nos capacita. Amém. E ali, né, falando... Não tem como não falar de intercessão se não falar do Mestre, que é do próprio Jesus. Ele ali, né, um exemplo ali na oração sacerdotal dele, em João 17, a gente vê Jesus orando por ele, a gente vê Jesus intercedendo pelos discípulos, pelos aqueles que estavam caminhando com ele, e ele intercede ao Pai por nós. Né? Ali no finalzinho, né, ele mesmo diz: Pai, não retire-os do mundo, mas guardai-os do mundo. Né? Antes que a gente nem era nascido, a gente nem era uma substância ainda uniforme, mas o próprio Jesus ali na carta de João 17, ele já intercede por nós. Então, assim, o tempo todo você vê Jesus orando pelos 12, a gente vê Jesus orando ao Pai, clamando o Pai sempre,
né? Então, assim, ele é o nosso exemplo maior e deve ser seguido, né? Igual você falou, a intercessão, a gente intercede ao Pai, né? Pela causa, pela pessoa, sabendo que o Pai vai conceder aquilo que é melhor para os seus filhos. Amém, amém. Que bênção, né, ter esse entendimento a respeito da intercessão do nosso Ministério Lagoinha em Consolidação, a importância, né, nesse processo, né, em sustentar os líderes, aqueles que estão servindo ao Senhor por meio da consolidação e oração também. Mas também nós temos o Departamento de Cura e Libertação. E, pastora Val, conte para a gente um pouco, né, da importância desse departamento no processo de consolidação das pessoas que estão chegando na igreja, né, os novos convertidos, os que vêm de outros ministérios, né, e que por alguma situação, antes de terem a sua oficialização de membresia, né, antes de serem de fato transferidos ou assumidos como membros da Igreja Batista da Lagoinha, também tem essa oportunidade de passar lá pela sua sala, conversar um pouquinho com a senhora. Conte para a gente um pouco, né, do papel do Departamento de Cura e Libertação dentro desse processo. Amém. Então, o Departamento de Cura e Libertação é algo muito mãe, né? O pessoal que chega, novo convertido, que chega de um encontro. Então, essa pessoa ela ainda vem muito crua, né? E essa pessoa, muitas vezes, está vindo também de outra igreja e quer consolidar. Imediato, ela vai ter um líder que vai consolidar esse jovem ou essa jovem, mas precisa ser tratada em algumas áreas. E aí é quando a liderança manda para o departamento, né? Porque a gente trabalha ali dentro com todo um conjunto, né, com os outros líderes, e manda para o departamento. E para chegar até o departamento, tem que passar por uma triagem. Né? A gente trabalha com triagem, trabalha com um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, o líder dessa pessoa assina para ele, porque no momento que chega lá, é o famoso pente fino. Vai ser passado esse pente fino. Né? E muitas vezes a pessoa já se encontra trabalhando, já se encontra pregando, já se encontra, quando é novo convertido, a gente vai trabalhar. Mas já tem líderes ali dentro que já tem tempo, mas que reconhece que tem alguma área que precisa ser tratada. E por que precisamos do termo de responsabilidade? É um termo que o líder precisa ler, esse termo de responsabilidade, porque muitas vezes, quando eu vou conversar com o jovem ou com a jovem, ela não tem condições nenhuma mais de voltar a discipular, porque ela precisa ser tratada. Mas, para isso, o líder, o pastor dela, tem que saber, não o assunto dele, do porquê que a pessoa vai ficar no banco, ficar ali por uns tempos para ser tratada, mas saber que eu tenho uma autorização dada pelo pastor, pelo líder, para que eu possa fazer esse tratamento. Né? E isso é muito importante, um primeiro passo, né? Essa responsabilidade, esse termo de responsabilidade. O segundo, a gente faz uma triagem. Né? Então, passa por essa triagem, e essa triagem é onde eu vou saber se essa pessoa vai passar por algum processo de cura, se é espiritual, se é psicológico. É verdade, é bom a gente entender até, né, quando fala de cura e libertação, a gente acha que é só aquele Uxu, né, expulsa demônio, sai para lá e sai para cá, mas a gente também tem psicólogos no departamento, Temos, não é, pastor? psicólogo. A gente também conta com essa assistência clínica. Trabalhamos com psicólogo, os psicólogos ficam no departamento, né, e outra, a pessoa tem que entender, muitas vezes quando diz assim, vai passar para o departamento, já chega com medo. Né? Muitas vezes não é demônio, né? Nem tudo é demônio. A pessoa muitas vezes precisa ser curada em alguma área, paternidade, sabe, muita ferida na alma. Então, muitas vezes não tem nada a ver com demônio. Você está entendendo? E as pessoas realmente têm muito medo de chegar até o departamento. Muito medo. Mas ali a gente está para servir. Temos psicólogo muito bom. Pessoas que estão ali para... A gente faz todo o processo. A triagem é para isso. Porque no momento que eu faço a triagem, eu já dá para me saber se é psicológico ou é espiritual. Se for psicológico, a gente passa para a psicóloga dentro do departamento. E se for espiritual, nós vamos trabalhar passo a passo. Eu trabalho passo a passo com a pessoa.
A gente trabalha desde o ventre, desde quando estava lá no ventre, você foi rejeitada, desde o ventre a gente vai trabalhando para chegar até onde a pessoa está. Né? A gente não trabalha quando a pessoa chega, eu estou vindo hoje para o departamento porque eu me separei, então eu estou rejeitado, estou tentando me matar. Tá, a gente vai ouvir a pessoa, mas eu vou trabalhar lá atrás. Então, a gente vai pegar todo esse pacote para trazer para o que está acontecendo hoje na vida da pessoa. Importante, né, pastor? Como a gente estava conversando ali no primeiro bloco, né, que antes de servir ao Senhor, é importante você também ser curado, ser tratado, sim, ser pastoreado. Como a pastora Val falou, o ministério, né, o departamento de cura interior, de libertação, não é uma facada no peito, né, é amor, é cuidado, é pastoreio também. O interesse da Lagoinha Consolidação em ter esse departamento, né, pastor, é cuidar mesmo das pessoas que estão chegando, né, trazer esse cuidado mais específico. Não é isso, pastor? Novo convertido, né? Nós temos encontro dentro da consolidação, então esse pessoal, quando ele vem, ainda vem muito cru. Mas a pessoa vem com tanta sede de já trabalhar, de discipular, de consolidar. Isso é muito bom, mas a gente precisa primeiro cuidar desse povo. É verdade. Para que não cresça líderes feridos, machucados, para que não aconteça muitos pastores feridos. Eles precisam ser curados, precisam ser tratados primeiro. Né? É arrancar os carrapichos. E não é fácil. Ninguém quer chegar e quer falar, principalmente quando você já se encontra numa postura, quando você já se encontra discipulando, quando você já se encontra num cargo, você não quer chegar e dizer, eu preciso de ajuda. Sabe? Mas o departamento tem um coração muito aberto, tem um grande amor para receber esse povo. E tudo o que acontece dentro do departamento ali fica. Nós trabalhamos ali dentro com uma aliança com eles, não sai nada, porque ali o nosso objetivo é trabalhar da cura, é trabalhar na libertação, não ferir mais. Amém, amém, amém. É bom, né, a gente entender, a gente conhecer um pouco mais de como as coisas funcionam. E o departamento de cura interior e libertação, ele também está entre os nomes, não é, Kate? Daqueles que estão lá na sua agendinha para oração, para intercessão, não é isso? O departamento de cura e libertação é um desses que necessitam muito de oração também. Nós temos, né, a pastora Val, que tem a autoridade do Senhor para ministrar, né, tem os psicólogos, mas a intercessão também é envolvida nesse processo, nesse propósito, né, orando para que as pessoas que cheguem ao departamento, né, tenham essa facilidade, né, em quebrantar o coração. Como que vocês atuam aí nesse meio processo com o departamento? Sim, porque para que haja um ministério saudável, para que haja um ministério frutífero, precisa ter intercessores intercedendo 24 horas pelas pessoas, né? Não somente pelos líderes, pelos pastores. Lógico que eles estão na linha de frente ali, mas a gente sabe que eles precisam muito de oração, assim também como nós também precisamos de oração, né? Então, sempre também estamos orando uns pelos outros. E é importante relembrar aqui, falar para você que está nos assistindo, né? Muitas pessoas têm nos perguntado, né, como essa pandemia deu uma pausa em algumas coisas, mas o departamento de intercessão, ele não parou um minuto sequer. Pelo contrário, temos recebido números de pessoas pedindo oração, por estar passando dificuldades. Então, a pastora Mônica, né, a pastora Sueli também encaminha essas mensagens, esses pedidos de oração, e eles são passados para os intercessores. E nós, intercessores, além de estarmos orando pela vida de cada um, pelo pedido de oração, nós também entramos em contato por via de mensagem com a pessoa e nós deixamos aquela mensagem, né, falando que ela não está sozinha, que tem uma equipe intercedendo por ela, né? Nós já enviamos mensagem para o Brasil quase todo. Né? Não, infelizmente não tem como a gente ligar, mas a gente envia, né, uma mensagem, sempre mulher com mulher, envia mensagem para a mulher. Quando é homem, um dos nossos intercessores envia uma mensagem para o homem.
Então, assim, é importante frisar isso, né? Então, se você tem um pedido de oração, você pode entrar em contato com o Ministério da Consolidação, porque a gente vai estar enviando uma mensagem para você, vamos estar intercedendo pela sua causa, pela sua dificuldade, sabendo que o nosso Deus vai ouvir as nossas orações e vai te responder. Né? Amém, amém. Glória a Deus. Então você não deixa de colocar meu nome lá não, que eu necessito de oração. Pode deixar, Matheus. Amém, amém. Glória a Deus. Mas lembrando para você que nós estamos falando desse contexto de consolidação aqui. Nós somos essa porta de entrada da Igreja Batista da Lagoinha. E nós tratamos todo esse processo das pessoas dos novos convertidos, dos que vêm transferidos. E como no contexto de igreja nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja serve, e as pessoas elas chegam querendo servir, elas chegam querendo ser membros da igreja para poderem ter essa possibilidade de servir por meio dos ministérios da igreja. E por isso que nós temos essa triagem que a pastora Val falou, do ministério, do departamento de cura e libertação, justamente porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso curar, ser um ministro do Senhor para curar as pessoas se eu não sou curado, se eu não tenho a cura de Deus sobre a minha vida. Então, a pastora Val trabalha com esse departamento que vai diretamente nesse sentido, nessa área das nossas vidas, da cura, da libertação, e preparar a pessoa para que ela seja de fato, como a senhora falou, para que não seja um líder imaturo, um líder que fere outras pessoas, mas é importante, quem precisa passar por esse processo aí, com o departamento, para que ele seja forjado nesse processo e também possa servir melhor. Se esse é o objetivo, que você vem, que a pessoa vem para a igreja, se é para servir, é bom que ela seja bem tratada, que ela esteja com a vida no altar de Deus, para que ela possa servir com qualidade, servir ao Senhor de fato, não é, pastora Val? Isso mesmo. Como eu falei aqui, termo de responsabilidade, que é um dos primeiros termos que a gente preenche, dentro da consolidação. Depois vem uma triagem para saber qual é a necessidade da pessoa, se é psicológico, se é espiritual, e depois vem um cadastro, que essa pessoa preenche, faz, que é de libertação e cura interior, que através desse cadastro que essa pessoa preenche, é onde a gente vai trabalhar, fazer o mapeamento espiritual, Porque aí entra o mapeamento, é onde a gente vai mapear essa pessoa e saber a situação da vida dela, para que a gente possa estar tratando. E trabalhamos também com homens e com mulheres. Tá? Trabalhamos com paternidade, isso é algo que acontece muito, tem muitas vidas, hoje, os jovens, mulheres, passa por muito problema de paternidade. Então, o Departamento de Libertação tem um lugar maravilhoso, que aguarda uma sala linda, esperando pessoas para sentar no colo do papai, para que o papai possa curar, para que o papai possa trazer a verdadeira identidade para essa pessoa, para que o papai possa mostrar, que aquelas pessoas possam sentir que eles são filho amado do Senhor. Então, nós temos a Semana da Paternidade dentro do Departamento da Consolidação. Amém, que bênção, que lindo, submeter as pessoas a esse processo, de fato, experimentar essa cura. Quando a gente está doente, a gente faz o quê? A gente procura um remédio, procura um médico, e no caso, nós temos aqui o Departamento de Libertação também, para ser esse canal de cura aqui na nossa igreja. Mas assim, pastora, a gente percebe que para servir no departamento de cura e libertação é necessário você ter uma sensibilidade, você ser sensível, você ter empatia pela ferida do outro, você se colocar no lugar. Nessa semana eu estava refletindo sobre o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, sobre carregar as cargas uns dos outros. Sim. E é necessário, para você carregar o peso com alguém, você estar perto desse alguém, você se identificar com o peso que a pessoa está carregando. Isso mesmo. E o Ministério de Cura e Libertação, para você servir, você precisa ter essa sensibilidade, não é, pastora? Precisa ter essa sensibilidade, precisa ter esse amor, Esse amor pelas pessoas, precisa ter uma vida realmente no altar do Senhor, porque você não vai só mexer no natural, mas você mexe no espiritual. O nome já se fala, Departamento de Libertação e Cura Interior. Eu preciso ter uma vida alinhada em Jesus. Eu preciso ter uma vida, como foi falado aqui, nos pés de Jesus, ter esse amor do Senhor,
não olhar para as pessoas, né, mas olhar com o amor do Senhor para aquela vida e dizer, aquela vida precisa ser curada, precisa ser tratada, e ter esse amor de misericórdia. Amém, amém. Glória a Deus. Você tá gostando aí, né, de conhecer mais um pouco sobre a nossa Lagoinha Consolidação? Fica à vontade para interagir conosco aí nas redes sociais, né? Você também que deseja ser um voluntário, chama no jeito direct do Instagram, manda uma mensagem no Facebook, né? Nós estaremos disponíveis, né, para atender você e para trazer você para perto de nós, para também servir ao Senhor conosco, né? Você que está aí meio perdido no meio dessa pandemia, né? Você talvez chegou em Lagoinha e não conseguiu se encaixar lá, a Consolidação está esperando por você, né? E nessa conversa, né, a gente entende que seja no departamento de cura e libertação, seja na intercessão, ou seja em qualquer departamento da nossa igreja, nosso objetivo é servir ao Senhor, não é, Kate? A gente ora, intercede, a gente ministra sobre a vida das pessoas, mas o fim, né, aponta para o Senhor Jesus, aponta para a glorificação do nome de Deus e para que Ele seja conhecido, não é, Kate? Verdade, o nosso objetivo é fazer com que o nome de Cristo cresça e o nosso diminui, Amém. né? Que eu sempre falo com as meninas, com os meninos o seguinte: nós somos os escondidinhos da igreja, né? Nós somos os anônimos. Ninguém sabe que a gente está aqui. A gente não veste uma camisa escrita intercessão, Lagoinha Consolidação. A gente veste normalmente. É interessante, né, que uma vez eu estava servindo no culto de batismo e ali eu sempre gosto de ficar no banheiro, gente. Sempre gostei de ficar no banheiro. E ali, um dia a gente estava servindo ali no culto de batismo e tinha muitas mulheres para batizar esse dia. E interessante que uma das meninas que estava sendo quase a última, ela ia ser a última praticamente, porque como a gente fica no banheiro, a gente tem a listagem. E aquela moça ali, ela começou a ficar muito recuada. E eu e a minha amiga somente estava no banheiro, encaminhando para a pastora que estava batizando. E a minha amiga perguntou àquela moça, né? Perguntou ela se ela estava bem, se ela estava passando mal. E ela disse que estava com medo. Estava com medo do batismo. E eu falei assim com ela, como assim com medo do batismo? Sua ficha está tudo ok. O dia do batismo é aquele dia de alegria, né? Você está morrendo para viver para Cristo. E ela falou assim, eu não sei, de repente eu estou com medo de descer ali nas águas. E eu falei assim, gente, isso não é de Deus. E eu deixei a minha amiga conversando com ela, eu fui para outra parte do banheiro e comecei a interceder pela vida dela. Falei, Senhor, repreendemos todo espírito de medo, porque isso não provém do Senhor, né? E segundos depois, a gente voltou até ela e ela falou assim, não, eu vou me batizar, parece que aquele medo está passando. Amém. E a gente levou ela até ali nas águas, ela foi batizada e depois que ela saiu das águas, eu abracei ela e falei assim, como é que você está? E ela está assim, foi o melhor dia da minha vida. E eu falei assim, amém, glória a Deus. Então, também, né, por isso que a gente acha que intercessão não é importante. É importante sim, meus irmãos. Né? Ali dentro do banheiro a gente fica, né, servindo ao Senhor. É um momento de oração, quando as pessoas estão sendo ali batizado. Então, assim, é importante isso. Isso foi um dos casos que eu compartilhei, mas teve vários depois disso. Então, assim, ninguém sabe, né? Igual eu falei, a gente não fica com a plaquinha escrita, intercessão, mas a gente está ali no meio das pessoas, orando, intercedendo o tempo inteiro, né? Às vezes a gente não vai ficar falando, às vezes a gente vai ficar só no Espírito ali, andando entre vocês, mas estamos, né, o tempo todo intercedendo uns pelos outros. Que é isso que o próprio Jesus nos mandou e nos ensinou nas suas Escrituras. Amém, amém. Né? Nós ficamos tão felizes em saber dos frutos, não é, pastor? Em saber, né, como a Kate falou, que depois poder abraçar a moça e ela já não estava mais sentindo aquele peso, aquele medo. Né? E a nossa fé ela é fortificada quando nós ouvimos os testemunhos, quando nós sabemos que o nosso serviço no Senhor, de fato, tem gerado frutos na vida das pessoas.
E aí, pastora Val, nos conte um pouco aí sobre a sua experiência com esses frutos, né? As pessoas que passaram pela sua mesa, pela sua sala e tiveram esse privilégio de ser cuidados pela senhora por um período, né? Qual que é a sua sensação de ver esse fruto, essa pessoa saindo desse processo curada, transformada e vivendo uma vida de retidão diante do Senhor? Isso é gratificante, né? Não tem palavras para falar desse amor, né? É gratificante, é algo maravilhoso. Quantas, né, não tenho nem quantidade, né, para os anos que a gente já está dentro da consolidação, já tem uns aninhos até bom, né, que a gente está ali dentro, com esse ministério, com esse trabalho, e é muito bom saber, aquela pessoa chega ali dentro. Eu costumo falar que eu tenho que tirar foto do antes, né, e do depois. Por quê? Porque chega com aquele rostinho tão caído, tão desanimada, sentimento no coração de tanta dor, de tanto sofrimento. Com menos de um mês, você já vê a pessoa com outra atitude, você já vê a pessoa com sonhos. Isso não tem palavras, né? Como agora, esse tempo de pandemia, nós estamos passando por uma crise, não é só o mundo todo passando por essa crise, e tem atingido muito as pessoas, e a procura é muita das pessoas nos procurando, me procurando. As nossas psicólogas estão trabalhando, fazendo atendimento por telefone, né? Ninguém parou, a gente não está parada de jeito nenhum, estamos cuidando desse povo. Essa semana mesmo eu recebi uma ligação de uma moça que estava com uma semana sem se alimentar, né, desejando a morte, falando que não tinha mais jeito para a vida dela, e ali a gente orou. Marquei com essa pessoa para ir no departamento, e ela para mim falou depois que estava bem, que, né, a gente vai começar todo um tratamento. Então a gente tem as nossas emergências, vem uns casos de emergência que eu largo tudo e eu desço para o departamento para atender, né, porque é o chamado. Né, como nós estamos falando a semana toda sobre chamado, esse é o meu chamado. O meu chamado é mexer com vidas. E eu tenho um grande amor, é uma das maiores alegrias da minha vida. Eu não tenho hora, pode ser de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. As minhas filhas mesmo dizem assim para mim: mãe, você precisa dormir. Eu não tenho hora. Se me ligarem meia-noite, 1h da manhã, eu saio da minha casa e eu vou atender. É algo que queima no meu coração. Amém. E isso é gratificante, ver isso. Eu tenho muitos testemunhos, se fosse para falar, de pessoas que depois que entrou no departamento, viu o tanto que a vida mudou. Sabe, porque lá no departamento a gente apresenta Jesus. Lá no departamento a gente traz a vida de Jesus, né? Que Jesus é amor, Jesus cura. Amém. As pessoas acham que para elas o mundo acabou por qualquer situação, e a gente mostra Jesus, mostra a cruz, mostra o perdão. A cruz é perdão. Amém. E precisamos perdoar. Libertação, cura interior é perdão. Amém. É reconhecer que se eu estou certo ou eu estou errado, eu preciso perdoar. Seja quem for, eu preciso ser livre. Amém. Isso é muito importante. Amém. Então, glória a Deus, né? Eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo ele também vai estar no YouTube da Lagoinha Consolidação. Também vai ficar salvo no nosso Instagram, no nosso Facebook. Nós estamos encerrando aqui essa semana maravilhosa, né? Mas nós ficamos muito felizes, né, pastora Val, Kate, todos os que passaram por aqui durante essa semana. Vou servir ao Senhor e servir a você por meio desse vídeo. Então, Deus te abençoe, fica com Deus e um bom final de semana. Amém.